Bem, para toda a rede Bandeirantes de rádio, para os ouvintes que estão conosco em todo o Brasil, nesse processo nacional de votação e também com o nosso som para todo mundo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo Band Play. Você pode nos acompanhar onde for mais conveniente para você. Numa eleição em que chegamos agora ao primeiro turno, com pesquisas dando margens divergentes para a possibilidade de que a eleição termine ou não neste momento. Uma eleição que, como Pedro acabou de dizer, pela primeira vez reúne um ex-presidente e um presidente da República com histórias de vida que, olha, se a gente fosse entrar em qualquer uma delas aqui já dava um programa inteiro. Ou seja, é um pleito dos mais relevantes e dos mais históricos. Cada eleição tem a sua própria história, o seu próprio enredo, as características de campanha. Essa aqui já começou muito quente, e começou faz muito tempo também. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo, claro, conosco, no domingo de eleição, não poderia ser diferente. Cada eleição tem a sua história e essa aqui tem ingredientes que são muito diferentes de eleições anteriores, não é, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro? Não é uma festa da democracia, né, Thaís, em primeiro lugar. Muita gente dizia que, olha, nós estamos numa situação muito grave. A teoria brincava muito, a teoria da beira do abismo, né? Mas a verdade é que a gente chega na eleição, uma grande festa democrática. Óbvio que toda eleição também tem as suas rixas, a sua agressividade. Poxa, quem viveu aquela polarização, Dilma, Aécio, país dividido, enfim. A última eleição também nós tivemos polarização muito forte. Agora, a mesma coisa. Eu acho que o que tem de diferente nessa eleição? Primeiro, uma superpolarização desde o início. Né? Essa foi uma das eleições que eu acompanhei, onde as pessoas definiram o voto mais cedo, as pessoas entraram na campanha mais cedo. Parece que a campanha quase se tornou permanente, né? Em função da internet, em função de que os dois candidatos são muito conhecidos. Dois candidatos que já iniciaram a campanha com nível de conhecimento praticamente 100%, 99%, 98%, dois ex-presidentes da República, né? E a campanha já começou uns 20% mais polarizada do que em 2018. Significa o quantitativo, o percentual de votos dos dois primeiros, que já era alto em 2018, no início da campanha era muito mais alto, 20 e poucos por cento, dependendo da pesquisa, mais alto nessa eleição desse ano. Então essas são as características, muito difícil para a terceira via. Aliás, uma das características, para a gente analisar um pouquinho, né, é que acho que uma das disputas interessantes é pelo terceiro lugar, né? Quer dizer, a gente iniciou a campanha com o Ciro Gomes bem posicionado em terceiro lugar, isolado durante muito tempo, 9%, 8%, até 10%, dependendo da pesquisa. Mas o fato é que ele foi, de alguma maneira, encolhendo, né? Pelo dado de pesquisa. A gente tem que sempre cuidar disso, porque eleição é eleição, pesquisa é pesquisa. Né? A gente tem movimentos de última hora, tem oscilações que a gente, às vezes, não são captadas pelas pesquisas. Mas o fato é que a Simone Tebet conseguiu consolidar uma posição. Então, inclusive, ontem, no Datafolha, foi a primeira vez que ela apareceu um ponto na frente. Um ponto na frente pode não significar muita coisa, né? Pode ter margem de erro, então pode ser ali um pequeno desvio da própria pesquisa. De qualquer maneira, as pesquisas da última hora, da última rodada, aí vem mostrando ela empate ou empate técnico com o Ciro Gomes, o que é um dado interessante também, né? Outro dado interessante, quando você tem uma eleição super polarizada, os candidatos que estão na terceira, quarta posição, eles tendem a encolher. 2018, a Marina Silva foi entrando com 4%, 3% na última semana, terminou com 1%. O Geraldo Alckmin entrou com 8, 7 e tal, terminou com 4. É muito difícil segurar os eleitores, não é por outra razão que o Ciro Gomes fez aquela manifestação forte na segunda-feira para segurar os votos, né? Então, na verdade, a gente até brincava aqui algumas vezes que essa é uma eleição parece que tem no segundo turno, no primeiro turno, né? 2 segundos turnos, né? De tão polarizada que ela é. E fica aí, tem mais, mas tem muita emoção, porque cada estado tem a sua disputa, cada disputa pelo Senado também, que a gente vai acompanhar ao longo do dia aí. Muito bem, Fernando Schiller está aqui com a gente. O Schiller, a gente tem aí alguns estados, né, em que as pesquisas indicam a possibilidade da eleição para o governo do estado terminar no primeiro turno. É o caso do Acre, do Amapá, do Espírito Santo, de Goiás, do Pará, do Paraná, do Rio Grande do Norte, de Tocantins, também Mato Grosso, né?
E alguns estados onde há uma indefinição e aqueles em que os 13 estados onde nós certamente teremos o segundo turno, né? A não ser que uma grande surpresa aconteça. Em 2018, algumas surpresas aconteceram. Você se lembra disso, né? Pesquisas não indicavam aí alguns candidatos que chegaram a vencer o governo do estado. Um dos casos é justamente Minas Gerais. O Romeu Zema surpreendeu e conseguiu a vitória lá em Minas. Lá em Minas tem até uma divergência, né? A gente fala muito das divergências das pesquisas. O Datafolha ontem está dando 56% dos votos para o Romeu Zema, que faria com que ele levasse a vitória no primeiro turno, né? O IPEC dá 50%, ou seja, está na mesma situação do cenário nacional. Pode ser no primeiro turno ou pode ser que haja o segundo turno. Qual que é a análise que você faz? Há vínculo, né, na eleição nacional com esses estados? Qual é a relação que nós temos aí em relação a esses números, hein, Schiller? Olha, aí tem um dado muito interessante, né? Porque se a gente pegar os grandes estados, grandes colégios eleitorais, especialmente aqui do Sudeste, você tem lá em Minas Gerais, por exemplo, você tem o Romeu Zema desde o início liderando, é um governador, é um caso, né? Porque ele tinha três deputados só do Partido Novo na Assembleia, uma Assembleia grande em Minas Gerais, montou uma aliança muito instável lá com muitos partidos, enfim, pegou um estado quebrado, partido novo, literalmente novo, porque nunca tinha administrado, ele mesmo nunca tinha administrado nada em política, um empresário, mas o fato é que o governo dele é muito bem avaliado, não é à toa que ele tem, praticamente toda a eleição liderou com muita folga, né? E foi assim até o final, sem dinheiro público na campanha, porque o Partido Novo não aceita dinheiro público na campanha, então assim, é um pouco fora da curva, né? Um ponto fora da curva, o Romeu Zema, né? E contra um político que é tradicional lá já, porque foi prefeito, porque era um presidente de um clube de futebol muito grande, com muito apoio do sistema político, muito dinheiro de campanha, que é o Calil, Alexandre Calil. Mas ele conseguiu manter. Então, assim, as pesquisas, no geral, a gente não analisa só o Datafolha e o IPEC, quer dizer, várias pesquisas mostram a tendência do Zema ganhar no primeiro turno. Eu acho que é o que vai acontecer, viu? Eu acho que... E aí é uma contradição interessante. Tem uma disputa muito forte lá pelo Senado, né? O Cleitinho e o Alexandre Silveira, aí é o PSC e o PSD, né? Empate literal, empate nominal, empate técnico, dependendo de pesquisa. Então tem muita disputa para o Senado, que está realmente empatado, é impressionante o equilíbrio que essas disputas têm. Aí não tem segundo turno, né? Quem ganhou pode ganhar. Às vezes pode ter um estado onde você tem 2 ou 3 candidatos num certo espectro ideológico disputando, dividindo os votos, e aí você tem um público minoritário no estado que acaba elegendo o senador porque não tem segundo turno. É o que acontecia antes do segundo turno nas eleições majoritárias, né? Então, assim, a impressão que eu tenho de Minas é que vai dar esse resultado. Lá no Rio, depois eu quero chegar aqui numa conclusão sobre isso que me parece interessante. Lá no Rio a gente tem o Cláudio Castro, do PL, que lidera, e aí é outra curiosidade para saber se vai resolver ou não no primeiro turno. Tem pesquisa que dá 48% para o Cláudio Castro contra o Freixo, né? Também uma eleição super polarizada, né? Não tem espaço para praticamente ninguém, o PDT está com 10% atrás, mas não tem menor chance. Então a gente vai também ter essa curiosidade, saber se o Cláudio Castro vai chegar muito perto lá de ganhar o primeiro turno, ou vai para o segundo turno, mas numa condição bastante favorecida. E para o Senado lá não tem muita disputa. A candidatura do Alessandro Molon não vingou, quer dizer, todas as pesquisas mostram que tem um pouquinho mais de 10%, o Romário deve se reeleger. Mas o interessante, tanto de Minas como no Rio, é que tem uma contradição teórica, né? Contradição aqui, assim, um desenho de contradição entre o que está acontecendo na eleição para governador e o que as pesquisas mostram, né, retrato de pesquisa na eleição, para a candidatura presidencial nos estados. Então, por exemplo, Cláudio Castro é claramente identificado com o Bolsonaro, quer dizer, é o candidato do Bolsonaro. Como ele lidera com 48%, e as pesquisas dão que o Lula teria uma vantagem no Rio de Janeiro, né, obviamente a gente tiver uma curiosidade para a gente saber. Eu brinco sempre, não vamos brigar com pesquisa, né, mas hoje, domingo, a gente vai saber lá pelas 8, 9 da noite o que aconteceu de verdade, né? Quem errou, quem acertou, a gente vai saber. E vai cobrar, né? Porque faz parte do trabalho da imprensa fazer essas checagens, né? Já em Minas Gerais, não é a mesma coisa, porque o Romeu Zema apoia o Luiz Felipe Dávila. Só que o Luiz Felipe Dávila tem 1%. Então, boa parte do eleitorado do Romeu Zema é um eleitorado mais à direita, é um eleitorado
mais liberal. Então, o Romeu Zema é um inimigo figadal do PT, né? Inimigo, não é no sentido pessoal aqui, mas ele é um crítico, ele faz a campanha, ele explicita o tempo inteiro essa crítica, né, ao PT. Até porque ele herdou o governo do governador Pimentel, do PT, e faz a crítica, quebrou o Estado. Então tem essa disputa regional muito forte lá. Então é curioso isso. E também em Minas Gerais, as pesquisas em geral mostram que o Lula estaria na frente do Bolsonaro em Minas Gerais. É o que a gente vai ver aí, é uma curiosidade de pesquisa. Acho que tem em alguns estados. E na Bahia é o inverso, né? Você tem o ACM Neto liderando, mas o candidato do PT crescendo, mas há uma possibilidade muito forte pelas pesquisas de que o ACM Neto resolva a eleição no primeiro turno. Mas lá Lula tem mais de 60%. Né? Então, num estado onde o Lula tem mais de 60%, um candidato que é de uma outra tradição política, completamente inversa e, digamos, histórica adversária do PT no estado, que é a linhagem, né, dos ACMs, né, dos Magalhães, e vamos ter esse resultado. Possivelmente, eu imagino que lá tem uma grande chance de liquidar a eleição no primeiro turno. Então o alinhamento não é muito natural, viu, Pedro? Eu acho que é interessante, eu acho que essa não é uma campanha onde a nacionalização foi automática. A gente não tem nessa campanha aquele efeito que a gente teve em 2018. Em 2018 os candidatos brigavam para ter o apoio do Bolsonaro, às vezes iam atrás do Bolsonaro, o Bolsonaro esse cara recebia, tinha 2, 3 atrás do Bolsonaro, porque tinha onda, né, do Bolsonaro no final das eleições. Não aconteceu isso dessa vez, e mais, essa é uma eleição do sistema político mais tradicional. Se a gente usasse a expressão de 2018, eu diria que a velha política retomou o controle do jogo, né? Eu até diria mais, essa é uma eleição governista, no sentido de que os governadores que estão concorrendo à reeleição, eles, em grande parte, acho que talvez com exceção do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, mesmo assim o Rodrigo Garcia ficou 9 meses só no governo, eles vêm liderando, e com possibilidade, muitos deles, de ganhar no primeiro turno, né? Então é uma eleição muito governista e não necessariamente colada aí na eleição presidencial. 8h33, Fernando Schiller está conosco aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Continua aqui, viu, Schiller? Só tenho agora um chamado da nossa reportagem.